Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Divagação Científica, o podcast que conta um pouquinho da vida acadêmica e também do que é feito nas universidades para o público em geral. Eu sou a Márcia Zanata, pesquisadora. Eu sou a Natália Simon, professora universitária. E eu, Leandro Lusa, empreendedor. E hoje o assunto é Síndrome do Impostor. Então, você se acha bom naquilo que você faz? Digam lá, doutores. O que é a síndrome do impostor? Definam pra mim, por favor, que eu ainda não sei o que significa. Se você não sabe é porque você não tem. Você não sofre desse problema. Eu acho que é quando tu, apesar de tu ter bastante tempo de estudo num determinado assunto, tu continua achando que tu não sabe nada daquele assunto. Tu continua achando que se alguém te perguntar sobre aquele assunto, tu não vai saber responder, tu vai falar coisas erradas, tu vai ter vergonha de falar aquele assunto em público. Isso, acho que, mais uma vez, né, afeta muito as pessoas que têm uma vida dedicada à pesquisa, né? Não só a pesquisa, mas nas pesquisas científicas mostra que quanto maior o nível de sucesso que uma pessoa atinge, maior a probabilidade que ela tem de ter a síndrome do impostor. Porque ela acredita, muitas vezes, que chegou ali por acaso, não acha que ela, com os defeitos que ela tem, que ela se conhece, sabendo que ela tem medos, tem incertezas, tem preguiças, procrastina ou não sabe determinada coisa, como é que ela seria capaz de ser uma pessoa bem-sucedida ou ser uma pessoa capaz de ter um título de elevado grau e acredita nos outros e duvida de si mesma, mas finge que sabe para não ser descoberto. É uma inferioridade ilusória. E será que isso acontece muito no ambiente acadêmico? Eu penso que sim. Eu penso que acontece justamente porque tu se torna muito especialista num determinado assunto. Só que aí tu tem a impressão de que quando aquele assunto começa a se abrir um pouco mais, tu já pensa, não sei. E na verdade, pode ser que naquele momento tu realmente não saiba, mas considerando todos os anos que tu tem, né, de dedicação àquele assunto, vai bastar uma breve leitura para te relembrar conceitos, etc, né? Mas a pessoa já fica num estado assim de atenção, sabe? Fica com o peso de ter que saber, por exemplo, o título de doutor em química. Aí vem lá uma pessoa e te pergunta uma coisa super simples, que a gente aprende talvez no ensino médio e tudo mais. Só que, sei lá, naquele momento, a gente, sei lá o que tá fazendo, tem que parar pra pensar. Tem sempre uma tia que coloca a gente numa sinuca de bico, né? Mas vem cá, Leandro, tu que é estudado, que estudou engenharia, né? Que não era engenharia química, né? Mas tu que estudou engenharia, me responde isso aqui, ó. O que significa isso na bula do remédio? Às vezes surgem umas perguntas assim, talvez não esteja relacionado da gente saber, porque obviamente um químico não vai saber, né, o que significa a coisa do farmacêutico. Mas eu tinha uma dúvida aí sobre isso da síndrome do impostor. Tu é mestre, é doutor, é professor universitário, é diretor de empresa, enfim, né, tô falando da área química, assim. E tu tem essa síndrome, né? Tu acha que tu não é bom o suficiente para ocupar aquele cargo, que foi meio uma questão de circunstâncias. Mas isso atrapalha no teu desempenho? O teu desempenho profissional? Pode atrapalhar, porque às vezes tu começa a se sentir tão inferior, que acha que não deveria estar aí, que não tá merecendo aquilo. Ou tu acha, por exemplo, numa reunião, num congresso, numa coisa assim, que as pessoas não precisam saber a tua opinião, porque não interessa a tua opinião, porque ela não é suficientemente bem elaborada, então tu não precisa falar nada. E isso te paralisa, pode acontecer de te paralisar, e pode até acontecer da pessoa entrar mesmo numa paranoia e começar a ficar doente mentalmente em função disso. Mas isso é mais comum do que a gente pensa, na verdade, a síndrome do impostor, porque ela foi descoberta pela primeira vez em 1978. O psicólogo que descobriu na época, e chamou assim de síndrome do impostor, ela estimava que 70% dos indivíduos poderiam vir a ter esses tipos de sentimentos algum dia e que poderia afetar qualquer tipo de pessoa. Então, às vezes é alguma coisa que aparece em um determinado momento, mas pode desaparecer. Não é uma coisa contínua, pode ser temporária. Pode ser temporária.
Não, é que de repente acontece alguma coisa na tua carreira que daí aquilo vai embora. E de repente acontece uma segunda situação que aquilo retorna, entendeu? Tipo um gatilho. Gatilho é a palavra para isso. Desafio ou alguma coisa assim, Sim. tu é colocado à prova. Exato. E aí, de repente, até uma situação que daí tu fica assim, aquilo ali eu não sei. Também a gente já falou sobre isso, né? Muitas pessoas têm problemas pra dizer, né? Pra admitir, eu não sei. E aí, quando tu te dá conta que tu não sabe, talvez seja um gatilho pra essa síndrome do impostor. O que, na verdade, assim, um pensamento saudável deveria ser... Ok, que eu não sei, porque ninguém sabe tudo. Mas aí, a pessoa às vezes se perde aí nessas ideias, né? Isso seria, então, tipo o oposto do efeito Dunning-Kruger, ou Dunning-Kruger, que a pessoa realmente não sabe nada, mas tem certeza que sabe as coisas. É mais ou menos o oposto, então. Sim, justamente, é o oposto. Que hoje em dia tá bem na moda, né? Esse efeito Dunning-Kruger com questões de pandemia, política, economia, desvalorização cambial, preço do petróleo. Todo mundo sabe alguma coisa hoje em dia, né? Questões relacionadas ao meio ambiente, né? Exatamente. Acho que dá pra explicar um pouco mais o que é o efeito Dunning-Kruger. É um pouco assim, né? Que é quando às vezes uma pessoa que não tem conhecimento num determinado assunto acredita que tem tanto conhecimento quanto uma pessoa que tá estudando muitos anos aquele assunto, não é? E quanto menos ela sabe, ela não sabe o tamanho do buraco que ela não sabe, não é? Não sabe onde tá se enfiando, assim, né? Não sabe a dimensão do que ela não sabe. Já a síndrome do impostor, ela sabe o tamanho do conhecimento que ela não sabe e isso causa um pânico. Isso causa um pânico, Exatamente. Não, eu tava vendo aqui que a Márcia comentou, né, que essa síndrome do impostor não é uma coisa recente, é uma coisa mais antiga já, né, tem aí alguns anos já, uns 40 anos mais ou menos, e não acontece somente na pesquisa, né, como por exemplo o finado Kurt Cobain, né, que já dizia na sua música, eu sou o pior naquilo que eu faço de melhor, né? Então, também o Leandro comentou, né, que de fato, certamente não é uma coisa que está só associada à pesquisa. Também pode acontecer com uma pessoa que tem um cargo elevado numa empresa e por aí vai, né? Mas será que existe algum estudo que relacione isso mais com a pesquisa do que com outras atividades? Será que jogador de futebol tem isso? Pois é. Não, eu acho que até pode ter, porque Kurt Cobain é um exemplo de uma pessoa que era mais das áreas de artes, assim, e achava que não acreditava no seu próprio trabalho. Essa música aí foi em 91. Depois, em 93, ele lançou outra música, que já foi quase no final da vida dele, que ele também, na música também, ele falava alguma coisa do tipo, eu tenho uma péssima postura, eu sou um mentiroso, eu sou um ladrão. De 91 até 93, passou 2 anos... E ele seguiu achando que ele não era bom o suficiente para fazer o que ele fazia. Outro exemplo é o Einstein, né? Que ele também, algumas vezes, dizem que falou para amigos mais próximos que ele se considerava um trapaceiro involuntário, que ele não merecia a atenção que as pessoas davam normalmente pro trabalho dele. Então ele achava também que aquele trabalho dele não servia para nada, achava que ele estava sendo um impostor. Nossa, o Einstein, né? Então, quem somos nós? Isso aí não poderia, assim, ser, não sei, confundido, mas às vezes será que não é um pouco de humildade da pessoa? Ou não? Porque a humildade da pessoa vai dizer assim, não sei isso aí, hein, não sei. Mas talvez não, porque a humildade vai dizer assim, tá, não sei, beleza, isso aí, admito que não sei e segue o barco, né? Acho que já a síndrome é uma coisa do tipo, não sei e agora me apavorei porque eu não sei. Então, e a galera vai esperar muito de mim e, meu Deus, eu sou doutor, eu sou diretor da empresa aqui, eu tenho que fazer isso aqui, meu Deus do céu, e acho que passa muito tempo pensando nisso, né? Sim, e o medo de fracassar, digamos. Às vezes em uma pergunta, um fato isolado, achar que tudo que tu construiu durante, sei lá quantos anos, pode ser destruído e que todo mundo vai descobrir, olha, essa pessoa não sabe nada. Eu tenho síndrome de impostora. Agora acho que tô um pouco melhor, mas é uma coisa que tem que ser trabalhada sempre, porque não é uma coisa que desaparece, assim, sabe? A gente tem que estar sempre pensando, não, olha, eu fiz determinadas coisas, realmente eu estou aqui porque eu me esforcei para chegar aqui.
tenho também, eu acho que principalmente agora que eu mudei de área, então, aí sim que eu penso, né, e agora eu tô aqui, será que eu vou corresponder às expectativas, né, das pessoas da universidade, dos colegas, dos alunos, né? Isso passa a ser uma cobrança, assim, contínua, assim, e tu tem que ter muito cuidado também para não entrar de novo no labirinto que o Leandro comentou e não se perder aí nessas ideias, né? Porque nós temos as ferramentas, nós sabemos como fazer as coisas, nós sabemos investigar as questões de pesquisa, enfim, estudando, a gente consegue alcançar aí os nossos objetivos. Mas a gente tem que entender isso, né? Que é preciso esse tempo de estudo e tal. Eu já vi alguns estudos, especialmente disso, de pessoas quando vão dar aulas, né, professores, que é bem comum acontecer para professores, porque aí sim tu tem que mostrar para os alunos que tu sabe alguma coisa, tu tem que ensinar alguma coisa, sabe? Então, nesse momento, a pessoa se coloca muito em xeque a pensar, será que eu sei, será que eu não sei? É o detentor do conhecimento que precisa passar o conhecimento para os outros, né? Então, se tu já tem esse problema e tu acha que tu não sabe, talvez... Acho que na maioria dos casos não se torna uma barreira, né? Mas algumas vezes pode se tornar uma barreira, né? Daí tu não consegue fazer aquilo que tu tem que fazer, né? Transmitir o teu conhecimento. Já que, em teoria, tu acha que não sabe, né? O professor, hoje em dia... ele não é o detentor do conhecimento, né? Ele te dá ferramentas, não é? Mas antes, sim, ele era o detentor do conhecimento. Então, o professor agora, ele tá numa posição diferente. É uma carreira em transformação. Né? Exato, é uma carreira em transformação, sem dúvida. É verdade. Porque tu é sempre questionado, né? Porque a informação é muito rápida, né? E isso pode afetar, né? Porque imagina, tu tá ali passando um conhecimento, alguma coisa, sei lá, nós somos da área de química, tá ali passando algo da área de química orgânica, ou a Natália, que é da área de educação, né? Aí tá passando, não, porque é feito assim, é feito assado, pesquisas indicam assim, trabalhos ao longo dos anos e tal, e daí tem um aluno lá com o celular na mão e fala, ô professora, mas não é bem assim não, olha aqui e tal, não sei o quê. Aí se tu tem essa coisa, né, da síndrome, e tu acha que não sabe, isso pode afetar, né? Porque tu vai pensar assim, opa, não é bem assim. O que eu achava que sabia não é assim e... Mas essas coisas durante as aulas, os alunos atualmente têm bastante dúvidas gerais, assim, né? Porque normalmente quando a gente vai dar aula é um pouco mais focada em algum livro e tudo mais, às vezes os livros um pouco mais desatualizados. E os alunos normalmente estão ligados em todas as notícias e não sei o que, e te fazem perguntas sobre uma curiosidade, assim, de alguma notícia que viram e tudo mais, e, sei lá, às vezes é uma coisa tão recente, tu não acompanhou, enfim... não leu a fundo, só viu a manchete, mas não leu a fundo e tudo mais. Aí te perguntam e tu fica assim, pois é. Vamos voltar aqui pra aula, galera. Vamos lá, que o tempo tá acabando, né? Pô, tem que cumprir. Não temos tempo pra divagações. Tem que. Depois da aula. Não, isso é um assunto pra próxima aula, gente. Tu adivinhou. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. E esquece, né? Aí fica torcendo pro aluno não aparecer na aula, né? Mas isso sobre isso da síndrome do impostor, né? Que a Natália falou que achava que eu não tinha. Até hoje de manhã mesmo eu tinha mentoria da parte de empreendedorismo. Só que, eu tô nesse campo de empreendedorismo não faz muito tempo. E eu sou de uma área técnica, eu sou químico. E não sou da área de negócios, não sou da área de marketing, não sou da área de direito. O que eu sei é assim, uma gotinha no oceano. E daí eu pensei, como é que eu vou dar uma mentoria para um pessoal que ganhou prêmio, porque o grupo que eu ia fazer, né, a reunião, tinha ganhado um prêmio internacional de sustentabilidade e tal. Eu falei, como é que eu vou mentorar um grupo que já ganhou um prêmio internacional, né? Aí mas não tenho o que fazer, eu vou ir, azar. Aí fui. E daí, ao longo da nossa discussão, da nossa conversa e tal, deu para ver que apesar deles terem ganhado o prêmio e tudo, e a ideia deles serem muito boa, eles tinham as mesmas dúvidas que a gente tinha, te lembra, Natália, no início, aquela parte de como se comunicar, a parte técnica. Daí depois, quando começou a conversa, eu fiquei mais tranquilo, porque o pouco que eu sabia e que eu tava com medo de não... Assim, não sei nada, como é que eu vou ensinar eles, né?
o pouco que eu sabia já era muito mais do que eles sabiam. Então, se eu tive uma síndrome do impostor naquele momento, ela durou 3 minutos antes da reunião, e depois que começou a reunião ela acabou. Então, às vezes pode ser até ser que eu tenha essa síndrome e tal, mas é que nem uma defesa de doutorado ali. Tu tá muito nervoso ali no início, tu acha que tu vai falar bobagem, que os professores que estão te avaliando, eles sabem muito, então eles vão perceber exatamente que tu não sabe. Mas passou 2 minutos, tu entra ali na tua apresentação, tu entra na tua conversa e aquilo ali passa e a coisa flui, vai indo e tal. E no final, né, é uma reunião boa, é uma apresentação boa, então não fica no ar assim, ele não sabe nada do que tá falando. Mas então tu tem a síndrome do impostor passageira, né? É bem específica, assim, em alguns pontos, e daqui a pouco não tem mais. Mas esse é o caso que a psicóloga que descobriu, digamos assim, a síndrome do impostor comentou que a maior parte das pessoas teria pelo menos em algum momento da vida. Mas sabe que ela até fez um ciclo que explicava um pouco essa síndrome do impostor, por que acontecia. Que assim, por exemplo, quando tu tem uma atividade para entregar, que seja, sei lá, uma defesa de tese, digamos, aí tu começa a ficar muito ansioso com aquilo. Aí essa ansiedade pode ir para 2 lados, digamos, que tu sabe que pode ou procrastinar muito para fazer determinada coisa, ou ter uma preparação demasiada. Então tem 2 extremos. E aí, normalmente, tu tá ali no meio daqueles 2 extremos. Tu não procrastina tanto e nem tem uma preparação demasiada. Às vezes tem uma preparação demasiada, mas sempre pode ser mais. Então a preparação em demasia seria o esforço e a procrastinação seria a sorte. Aí chega no final, tu chega lá e entrega essa tua tarefa, né? Digamos, defende essa tua tese. Aí chega nesse momento... tu já não lembra, talvez, mais o tanto que tu teve de esforço. Às vezes, tu pensa mais que tu teve mais... Sabe quanto tempo tu procrastinou? E fica pensando, foi mais sorte do que esforço. E aí, quando, por exemplo, numa defesa em si, alguém te pergunta uma questão que tu não sabe ou faz uma crítica, aí volta a ter certeza de que sim, todo aquele ciclo... Toda a tua preparação foi simplesmente sorte, não foi realmente uma preparação, sabe? Então, esse é um ciclo que cada vez gera mais ansiedade se a pessoa não consegue sair do ciclo. Pode ter 10 perguntas positivas, né? Feedbacks positivos, mas tendo uma pergunta negativa, faz ela pensar, é verdade, isso foi sorte, não sei nada. É o labirinto do impostor, então. Tu se perde dentro de si mesmo ali. Mas tem outra coisa, também eu acho que a gente já comentou isso aqui em outro episódio, não é só o que tu pensa de ti mesmo, também tu fica pensando o que os outros vão pensar de ti, né? Será que eles vão se dar conta que eu não sei aquilo ali? Será que eles também estão pensando, aquele cara ali é um impostor? Né? Também tem esse lado, sabe? Tu fica preocupado com o que os outros vão achar, né? Por isso que numa defesa de tese, numa defesa de mestrado, assim, isso aí não é irrelevante, porque depois do 10º minuto ninguém tá mais prestando atenção, né? Tá todo mundo meio dormindo já. E, acaba logo isso aí, cara. Porque é o sentimento das pessoas, assim, sabe? Às vezes é legal a defesa de tese da pessoa, mas na maioria das vezes não é tão legal. Então a pessoa, ela não vai perceber. Só que, por exemplo, nessa área de negócios e empreendedorismo que eu tô me enfiando agora, tem aquilo chamado de pitch, que são 3 minutos para tu vender o teu produto. Nesses 3 minutos tu não pode titubear, porque o cara vai perceber se tu não sabe ou não. Então, se tu ali se embananou, se gaguejou, te pegou. 3 minutos é o suficiente. Mas se tu pudesse enrolar o cara durante uns 60 minutos, ele não ia perceber que tu não sabe, porque ele também, o interesse dele já perdeu, sabe? Tipo, vai, fala aí, cara, eu não quero mais saber, termina esse teu assunto aí. E é mais ou menos eu acho, pelo menos, né? Meu opinião. Sim, porque numa palestra mais longa a pessoa tem momentos de prestar atenção e perder a atenção, né? Acho que são ciclos, acho que é 5 minutos que a pessoa consegue ficar totalmente focada, não é 5 ou 15 minutos, é uma coisa assim, né? É verdade. Apesar da nossa abordagem do podcast hoje ser sobre a síndrome do impostor, né? O fenômeno do impostor, é que não é considerado uma desordem psicológica, apesar da gente chamar de síndrome, né? Não é reconhecido oficialmente como uma síndrome. Então,
Que é para as pessoas ficarem calmas, né? Não criarem teorias de que estão, eu tô com um problema psicológico e tudo. É uma coisa que tem que, né, encarar de frente, caso isso te traga algum tipo de problema, né? Tu buscar ajuda, enfim, para superar isso aí, porque, né, problemas todo mundo encara, então... Mas que também não é pra ser apavorado, falar, meu Deus, eu tenho síndrome do impostor, eu não vou viver mais, vou ficar intocado dentro de casa, não vou sair porque sou uma fraude. Não, também não, né? Tem que... É o que eu sempre falo, né? Tem que ter o equilíbrio, né? Um pouco assim, um pouco não, e por aí vai. Pra ficar tranquilo que você não está sozinho, isso acontece com muitas pessoas, e com pessoas super famosas, por exemplo, Einstein, como a gente comentou, e que a ideia é sempre tentar trabalhar isso para que ela não te paralise. Muhammad Ali pensava isso também. Olha. Ele falava assim, eu não sou o melhor boxeador, mas eu me convenço de que eu sou o melhor. E daí com isso as pessoas acham que eu sou o melhor. Mas na minha cabeça eu sei que eu não sou o melhor. E eu estou muito longe de ser o melhor. Então ele criava táticas para superar isso aí, né? Não sei se é uma síndrome do impostor isso aí, mas tá muito próximo, né? É um conceito, assim, um fato bastante próximo. Ele escondia, ele até tinha, mas ele tinha uma cortina. Sim, ele tinha uma máscara ali pra conseguir. E daí ele conseguiu alcançar o que ele queria, né? Que era sucesso, ser campeão, famoso, pelas causas dele, tudo com esse personagem, né? Deixando essa síndrome, vamos botar que era uma síndrome do impostor, deixando essa síndrome do impostor de lado. Então, não vou dizer que tem cura, porque não é uma doença, né? Mas, então, dá pra encarar. Tem como contornar, né? Tem. Encarar como contornar, né? Não se desespere. Então tá, pessoal, esse foi o episódio de hoje. E você, já se sentiu um impostor? Deixe seu comentário, conte sua história, todas as divagações são bem-vindas. Então semana que vem falaremos sobre a visão que os brasileiros têm sobre a ciência do Brasil. Gostaríamos de agradecer o nosso editor de áudio, Lucas Roxo, e para ficar ligado no nosso podcast, curta o Divagação Científica no YouTube e no Instagram. Como já dissemos, todas as divagações são bem-vindas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. E semana que vem, pessoal, estaremos de volta.